Pessoal, muito boa tarde. Ixi, que desânimo, hein? Tá todo mundo morrendo de sono aí, né? Dizer uma coisa. Vamos que vamos, né? Então tá bom, boa tarde, galera. Aê, bacana, obrigado. Vamos começar agora com mais uma palestra, agora a primeira palestra do período da tarde, com o Vitor Mendrone. Ele é especialista em sistemas pelo Fast Commerce e ele vai falar um pouco por que a gente tem que ter uma loja com design responsivo. Tá? Salva de palmas para o Vitor, por favor. Obrigado. Pessoal, boa tarde, tudo bem? É triste, né? Fazer palestra logo na volta do almoço não é fácil para ninguém, vai ter muita gente dormindo. O assunto é um pouco mais técnico, é um assunto que vocês precisam começar a pensar. A gente precisa trazer essa cultura para o lojista brasileiro, para o pessoal dessa área de e-commerce aqui no Brasil. E eu vou querer responder essa pergunta aqui para vocês hoje. Por que a loja de vocês precisa ter o design responsivo? Por quê? Bom, num primeiro momento eu quero que vocês me ajudem a dar essa resposta. Quais de vocês aqui hoje têm um smartphone com acesso à internet? Se puderem levantar a mão. A pergunta está respondida, né, pessoal? Acho que não dá mais para ignorar os acessos que estão vindo do mobile. E também não dá para ficar pensando só em, vou ter um modelo separado ali de qualquer jeito, porque o cara vai conseguir comprar. Não é assim. A experiência de compra tem que ser levada a sério. E tem alguns motivos para isso. Então eu vou trazer para vocês alguns números que são importantes. Eu sei que lojistas adoram números, né? Adoram ver essas informações. Vamos lá, no mundo, por dia, a gente tem 371 mil crianças nascendo em média. Bastante gente, né? Mas 380 mil iPhones são vendidos nesse mesmo dia. Então tem mais iPhones sendo vendidos do que crianças nascendo. Mais um motivo para vocês considerarem o web design responsivo uma boa ferramenta. Outro detalhe importante, 1,5 milhões de Androids são ativados por dia. É uma quantidade que dá para realmente assustar muita gente, considerando que são 371 mil nascimentos por dia. Outra coisa importante, mais alguns números, 13 bilhões, esse é o valor das transações do eBay com o mobile commerce, né, com essas transações móveis em 2012. Os números de 2013 ainda não foram divulgados, provavelmente a média de aumento deve ser de 4%, é a previsão do eBay no momento. Outro número importante, 3 a 5 bilhões, esse é o valor estimado de vendas do Amazon que vieram de dispositivos móveis. Então, assim, são dois gigantes que estão apostando nesse segmento. O eBay, inclusive, ele está apostando ultimamente mais no segmento móvel do que no segmento desktop, porque eles sabem que esse é o futuro. E é importante que vocês saibam também, porque não adianta pensar que o futuro é amanhã, o futuro é hoje. Todo mundo aqui tem um smartphone. Então vamos lá, agora que eu respondi essa pergunta para vocês já sabem por que vocês precisam ter, porque todo mundo tem um smartphone, todo mundo quer comprar, todo mundo é consumidor. Eu vou trazer para vocês um pouco de informações sobre o que é o RWD. Vou procurar fugir um pouco da parte técnica, né, para não ficar saturando vocês de um monte de código CSS, jQuery, que vocês não aguentam nem ouvir. Eu sei que vocês odeiam o desenvolvedor de vocês que sempre fala que não, mas é a nossa vida, a gente tem que saber falar não. O que é RWD? RWD é o Responsive Web Design, e que surgiu em 2010. Quem trouxe esse termo para a gente foi um web designer muito famoso. Ele é bem conhecido na internet, ele tem um blog importantíssimo chamado A List of Parts. Esse blog ele é hoje uma diretriz para os desenvolvedores, então assim, um desenvolvedor antenado ele está sempre lá nesse blog vendo o que ele tem ali para aprender com o Ethan. E ele criou esse termo em 2010 porque ali ele já via a importância e ele via o crescimento constante dos acessos mobile. Então, é algo a se considerar. Porque em 2010, hoje a gente está em 2014, são 4 anos já, e tem muita gente que ainda não pensou nisso, que não está considerando. Passou mais rápido aqui. Bom, vamos lá. Como funciona, né? Basicamente, um layout responsivo ele funciona trabalhando em cima dos códigos da loja de vocês, mais uma coisa que a maioria de vocês odeia, falar de código, mas... são layouts que estão trabalhados basicamente em porcentagens, então vocês esquecem aqueles números fixos, né, de pixel, a gente passa lá pixel toda hora, é 300 pixels aqui, 400 pixels ali, esquece esses valores e traz a porcentagem, os valores em porcentagem, por quê? Porque a porcentagem vai ser sempre considerada o tamanho da tela desse navegador, então se você diminuir, aquele elemento vai diminuir também. Não é a única coisa, tá, gente? Tem muita gente vendendo design responsivo que se baseia somente
em design fluido, que é trazer lá, trocar todos os PX por porcentagem. Isso não funciona, isso não é legal, a experiência não vai ser legal na navegação mobile. Em seguida vem as imagens flexíveis, né? Então a gente trabalha com imagens trazendo uma propriedade a mais de CSS, então isso é uma linha só que vocês mudam, e quem quiser hoje chegar e colocar isso na loja vai conseguir com sucesso. Pegar a imagem e colocar isso aí, Max Widget 100%, porque ela sempre vai respeitar o tamanho máximo dessa imagem. É simples. Media Queries. Esse também é um assunto mais técnico. Basicamente, a gente informa para o CSS que ele tem que entender aquele tamanho de tela, então você passa um tamanho fixo, e o que vem dentro daquilo ali vai ser definido naquela regra. Então, se você passa lá que uma tela é 1024, vai ter um CSS, se a tela é 320 pixels, que é a maioria dos celulares hoje, ela vai ter um CSS diferente. E também é a principal técnica hoje. Então ela tem que chegar alinhada e ser trazida no web design em conjunto com os designs fluidos, pela importância, né, que ela traz de você conseguir ter uma ilustração ali embaixo, por exemplo, que me mostra o dispositivo, como seria esse site, a lista parte que eu comentei, num dispositivo mobile, num tablet e também nos desktops hoje com telas aí que vão de resoluções até 4K. Por que você tem que investir em RWD? Investimento é uma palavra também que assusta um pouco, porque afinal de contas é dinheiro que vai sair, não é dinheiro que vai estar entrando. Mas é um investimento, né? A palavra já diz. Você tem que investir em RWD, primeiro pela usabilidade. O cliente de vocês ele quer ter uma boa experiência de compra, não importa onde. Muitos de vocês aqui, inclusive eu, já chegou numa loja e pesquisou, eu fiz isso semana passada, por sinal, pesquisou o preço de um dispositivo, de alguma coisa, no celular antes de comprar. Você já imaginou se a pessoa tem uma experiência horrível na sua loja naquele momento? Ela procura lá no Google, ou então procura no Buscapé, procura no Jacotei, e chega lá e traz um resultado seu, a pessoa acessa e tem aquele layout gigante, ela tem que ficar reduzindo na tela, tentando clicar em links quase invisíveis. Então, realmente, é por isso que a gente fala, a usabilidade é muito importante, é você considerar a experiência do usuário em todos os sentidos. Uma coisa que eu costumo dizer também que é importante considerar a usabilidade é você saber se uma criança ou alguém que nunca mexeu no computador seria capaz de comprar na sua loja. Essa é uma pergunta importante. Vocês podem até fazer o teste. Quem tiver uma criança em casa, chega lá e pede para comprar na sua loja. Provavelmente ela vai ter alguma dificuldade se você não está atento à usabilidade. Um outro ponto importante nesse detalhe, né, nessa parte de investimento e também de trazer e montar o web design responsivo, é identificar o que é desnecessário na sua loja no celular. Eu sei que hoje os lojistas adoram ferramentas, né, então a gente sempre vê lá pedindo um script de alguma coisa, colocando um chat de alguma coisa. Essas coisas não são legais na experiência mobile. Muita gente vai discordar e falar, pô, o chat é importante, a pessoa quer conversar. Mas isso atrapalha a navegação. Então, nas experiências que a gente tem no dia a dia, no que a gente vê lá, o que a gente constrói no Fast Commerce, eu que participo do desenvolvimento de lojas mobile, realmente as pessoas não utilizam o chat mobile, ele acaba atrapalhando essa navegação, ele não tem um resultado legal e não traz o que o lojista quer, que é a pessoa conversando. Ele atrapalha a visualização do produto, porque você não consegue mais ver o que está ali na sua frente, você não consegue acompanhar o que está no produto, simplesmente abre uma janela nova na sua frente, e aí você é obrigado ou a fechar, ou a ficar naquela navegação chata do mobile, realmente não é legal. Histórico de navegação, avaliações, tabela com opções de parcelamento, isso são coisas que as pessoas ignoram no mobile, elas querem ver pouca coisa, elas querem ver a foto e o botão comprar. Então, quem tem loja mobile, considera isso. Vê se o seu design mobile hoje, quem já chegou a investir nesse lado, chega lá e dá uma olhada se você não tem algum elemento que está atrapalhando a navegação. Usa a sua loja, faz pedido, entra lá, compra na sua loja, sempre que possível, pelo menos uma vez por semana, compre na sua loja. Faça um teste de compra porque é importantíssimo. Outro ponto importante desse investimento é evitar a fragmentação, evitar fugir, e evitar, claro, que você tenha hoje, por exemplo, um design para desktop e um modelo específico para mobile e nenhum dos dois são responsivos. Eu falo da fragmentação porque hoje são milhares de dispositivos com telas diferentes. Uma reportagem ontem, acho que no Tecnoblog, apontou que o Android hoje tem 18 mil dispositivos diferentes que usam o Android. Cada dispositivo desse tem um tamanho de tela, cada dispositivo desse tem uma resolução, cada dispositivo desse tem um DPI. Então, a sua loja tem que ser acessível em todos. Principalmente nos mais simples, porque hoje é o que o nosso mercado tem. Muitas vezes a gente acaba considerando que a pessoa vai acessar dos celulares mais tops, mas o que o usuário tem hoje, o que a pessoa tem hoje para fazer esse acesso são smartphones simples. São smartphones com resolução de 240, 320 pixels, pequeno,
mas que também é um dispositivo de compra, é uma ferramenta de compra que está com a pessoa em qualquer lugar. Então vocês têm que considerar isso. A loja mobile é o acesso à loja de vocês em qualquer lugar, no banheiro, no carro, na empresa, em qualquer lugar a pessoa vai parar e vai conseguir comprar. Esse é um bom motivo para investir no RWD. Outro ponto importante. Investir no RWD hoje é saber que amanhã ele vai ser um padrão. Não é mais uma coisa que é uma tendência, não é algo que que os desenvolvedores, que pessoas como eu estão lá sentados pensando, pô, será que vai pegar? Pegou. O Web Design responsivo ele é a solução. Se vocês acessarem páginas do Google, ele fala que o Web Design responsivo é a preferência dele, até mesmo em detrimento às opções mobile. Então tem muita gente que oferece ferramenta para você construir uma loja mobile, mas que realmente o Web Design responsivo é a solução. E claro, você pode também ter uma loja mobile, mas que ela seja responsiva. Essa é uma experiência legal também, porque você tem um dispositivo mobile que varia de tamanho, como eu mostrei ali anteriormente. Então, por que não trazer responsividade também nesse modelo mobile, para que pelo menos nos celulares você tenha essa adaptação da tela? É para estar à frente da concorrência. Provavelmente do seu lado ou atrás de você tem alguém sentado que não está dando a mínima para o que eu estou falando e que não está ligando para esse assunto, porque não está achando importante, não acha que é o momento de investir. E se você investir, você vai roubar o cliente desse cara, eu garanto isso para você. A experiência do dia a dia me mostra isso. No Fast Commerce a gente tem lidado diariamente com lojistas que têm começado a trabalhar com responsividade e trabalhar com lojas mobile, e a gente vê a diferença que isso faz. Investir cedo também para economizar amanhã. Esse investimento, inicialmente, tá, gente, investir no web design responsivo é um pouco mais complicado. O custo é um pouco maior porque é algo novo, poucos web designers têm partido para aprender o que é o web design responsivo, então tem muita gente que ainda não se atentou a esse mercado. E hoje o custo é um pouco mais elevado no primeiro investimento. Não tem jeito, vai ser mais caro, o cara vai te cobrar um pouco mais, mas amanhã isso vai valer a pena. Porque você imagina que se você tem um dispositivo para cada aparelho, ou você tem um para desktop, outro para celular, outro para tablet, você vai dar manutenção em 3 sites. Você tem um site responsivo, você vai dar manutenção em um só. É um código só, é um CSS só, é um JavaScript só. Tudo vai estar no mesmo arquivo, no mesmo lugar, o que vai facilitar, claro, a vida de vocês, a vida do desenvolvedor, a vida daquele futuro estagiário que vai chegar lá e vai mexer no código. Então, tem que pensar também nessas pessoas. O RWD no comércio eletrônico, ele já chegou com força, tem muita loja adotando. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo legal, que é a Netshoes. A Netshoes, ela, na verdade, ela investiu no RWD, mas de forma bem branda, tá? Então, assim, a versão desktop deles responde um pouco, e eles têm uma versão mobile que é responsiva ao tamanho do aparelho, na verdade é uma aplicação móvel, o que é muito legal. E que facilita muito, e você vê que, assim, ela traz toda a experiência de compra do Netshoes Online. Então você tem o mesmo visual, você tem as mesmas categorias, mas você tirou um monte de coisas, um monte de informações, um monte de banners, um monte de coisa que simplesmente não estava ajudando a pessoa a comprar, que ia tornar o carregamento pesado, que ia fazer a pessoa não querer acessar. Então, com essa loja mais simples, a pessoa carrega ela em qualquer dispositivo com 3G, com 4G, que ainda é pouco, mas que já chegou também, e sem dificuldade, muito rápido. Isso é importante. Eu trouxe um exemplo também internacional. O primeiro é a O'Neill. A O'Neill é uma marca famosa, ela trabalha com acessórios de surf e patrocina grandes surfistas ao redor do mundo, né? E eles também fizeram toda uma revolução no e-commerce deles. E é interessante, talvez até vocês pesquisarem sobre, existem bastante estudos de caso, porque a O'Neill foi uma das primeiras a adotar o e-commerce responsivo, e eles tiveram aumentos assim exorbitantes. Alguns casos apontam aumento de vendas de quase 400%, através do dispositivo Android. Então, é bem legal o estudo de caso a respeito da O'Neill, e o mesmo vale para a Skinny Ties. A Skinny Ties é hoje o que eu considero o melhor exemplo de web design do mundo. Não existe no mundo um site, um e-commerce mais bem feito do que a Skinny Ties. Ela foi pensada de forma que a experiência de compra seja um storytelling. Então, quando você compra, você é carregado entre as páginas de forma sutil. Você consegue comprar, ter uma experiência de compra interessante, você vê a história do produto, o histórico desse produto, e por fim você finaliza num design excelente, um design que você não estranha quando você está no mobile, que você não estranha quando está num tablet, porque realmente ela responde a qualquer tamanho de tela e é bem legal. Eu recomendo que todos acessem essa loja, naveguem entre as páginas, conheçam, porque realmente a Skinny Ties é uma loja internacional, ela é um exemplo de web design perfeito. Outro ponto importante, muitas vezes, quando você vai adotar o design responsivo na sua loja,
O designer ele vai virar para você e vai falar, pô, então vamos focar no mobile, vamos fazer tudo mobile. Não é bem assim que funciona. Vocês ainda vendem pelo desktop, as vendas de vocês vêm principalmente do desktop. Então, mobile first, e o que eu estou falando aqui, não significa esquecer o desktop, ou começar tudo lá no mobile e jogar algumas coisas a mais no desktop. É importante considerar os dois lados, trazer para o celular o que é importante e permitir ao desktop que tenha uma experiência de compra completa. Porque a pessoa vai para a sua loja desktop em algum momento, ela vai querer ver qual é a diferença. O usuário ele gosta disso, o usuário gosta de conhecer as diversas versões do site. Eu particularmente gosto muito quando eu entro num site, ele mudou o design, ele está tudo bonito, tudo novo, eu acho muito legal. Acho que muita gente aqui também gosta disso quando vai comprar, porque você confia mais naquela loja. Você vê que ocorreu um investimento, que pensaram naquilo, então o dono da loja, ele se preocupou com você, e isso é importante. Uma loja virtual não é diferente de uma loja física. A gente prefere comprar numa loja mais bonita, toda reformada, do que numa loja que tem lá um balcãozinho caindo aos pedaços. Essa é a realidade. Bom, apresentei um pouco do RWD e é importante trazer para vocês também ferramentas. Muitos não vão usar, não trabalham com desenvolvimento ou simplesmente não tem um desenvolvedor aqui. Outros vão gostar de conhecer até para poder discutir melhor, para falar com o desenvolvedor, para trocar ideias e falar, me apresentaram uma ferramenta super legal numa palestra. Então, vamos lá. A primeira delas, alguns aqui já devem ter ouvido falar, é o Bootstrap. O Bootstrap ele é uma framework CSS e é a mais famosa do mundo e a mais utilizada. O Bootstrap ele foi criado no Twitter, ele era a base do desenvolvimento do Twitter, e ele cresceu tanto, se tornou uma ferramenta tão poderosa que o Twitter abriu o código e por fim ele acabou virando uma fundação à parte. Os funcionários que criaram o Bootstrap no Twitter hoje deixaram e trabalham só com o Bootstrap. E ele é uma ferramenta poderosa. Para apresentar essa palestra, um tempo atrás, eu construí uma loja toda com o Bootstrap lá para o Fast Commerce. E um detalhe que eu gosto de trazer é que assim, entre as minhas atividades do dia a dia eu mexia na loja e mesmo assim ela ficou pronta em uma semana. Isso, claro, não trabalhando visual, nada, trazendo só os elementos que o Bootstrap trazia para mim. Em uma semana eu tinha uma loja muito bonita no ar, com banner rotativo, com boa experiência de compra, fluidez entre as páginas. Então, é uma ferramenta legal, vai agilizar o processo do desenvolvimento, então vocês vão conseguir pedir para o desenvolvedor de vocês acelerar o processo. Para quem está com pressa, precisa colocar um e-commerce no ar logo, tem um investidor ali cobrando, talvez o Bootstrap seja um caminho legal. Foundation. Essa é uma outra framework CSS, também vem sendo utilizada no mundo inteiro. Eu trouxe duas, né? Trouxe o Bootstrap e também o Foundation para vocês. Ele trabalha da mesma forma que o Bootstrap, ele é uma framework poderosíssima e muito rápida para construção. Também para essa palestra a gente fez uma loja com o Foundation, o tempo de construção da loja foi o mesmo, por volta de uma semana. E assim, o Bootstrap é um pouco mais bonito nos elementos que ele traz botões bonitos, formulários mais bem feitos. E o Foundation ele é mais poderoso para mobile. Então o Foundation ele leva a sério o mobile first. Isso é importante. Para alguns segmentos, às vezes vale até a pena pensar mais no mobile. Se você trabalha com produtos para jovem, o jovem hoje ele está acessando a internet do celular. Ele está ignorando o computador. Então talvez você possa pensar no mobile first de alguma forma, sem, claro, ignorar completamente o desktop, mas com ferramentas como o Foundation, o tempo de desenvolvimento e o investimento que vocês vão fazer nesse tempo é muito menor. Eu trouxe aqui algumas diferenças entre eles, é uma parte mais técnica também, um monte de código ali, mas basicamente é importante para vocês saberem alguns detalhes. O primeiro é a forma que eles trabalham, tá? Então, eles trabalham com colunas. O design vai ser todo sempre construído em colunas, o Bootstrap com até 12 e o Foundation com até 16 colunas. Todos eles trazem classes específicas que você consegue, se você montar um design todo com divs, todos vocês já viram divs, talvez não conheçam como usar, mas sabe que está lá naquele código chato. Você colocando a sua classe lá, você já vai ter uma grid montada com, provavelmente em 5 minutos, você já tem algo que sem essas frameworks levaria no mínimo umas 10, 11 horas de trabalho para um desenvolvedor experiente. Então é importante também salientar essa ferramenta diferente, esse tempo de preparo para você trazer. E aí, claro, a maioria das ferramentas de e-commerce hoje, inclusive a nossa, ela trabalha com a loja mobile e também tem a opção do design responsivo, não sei as outras, mas a gente tem essa opção.
Qual a diferença entre os dois, né? Por que usar um e não usar o outro? Ou será que eu devo ter só uma loja mobile separada completamente, com outros arquivos? Ou eu devo ter uma loja responsiva? Ambos têm prós e contras. O Google, como eu disse, tem até o URL ali, se alguém precisar depois da palestra aí dos slides eu posso passar. Nesse link do Google ele lista que ele prefere, e eu sei que todo mundo gosta de ouvir isso, o Google prefere o design responsivo. E a gente já tem visto o Google trazendo robôs que executam a página em si. Então o robô do Google não é mais um robô que se comporta, entra na sua página e sai sem executar nada. Hoje ele está testando o seu código. E ele sabe se é responsivo ou se não é. Então o Google dá preferência para o design responsivo. De qualquer forma, na loja mobile você tem a usabilidade personalizada, fácil manutenção, carregamento rápido, e do outro lado, na loja responsiva, a usabilidade é simplificada, isso é importante, porque a pessoa tem que ter facilidade para comprar. Você tem uma orientação flexível, porque se eu tiver com o meu celular em posição retrato, eu vou conseguir ver legal, se ele tiver paisagem, eu vou ver legal, e isso também é importante. Contra, em um caso, diversos arquivos HTML. Então você tem, numa loja mobile, você às vezes vai ter 3 arquivos que poderiam estar resumidos em um só. Isso é um diferencial. E o contra no design responsivo é o planejamento, porque não é fácil, o designer tem que saber planejar e o desenvolvedor tem que saber implementar. Então o planejamento costuma ser um pouco mais longo, e aí a gente tem aquelas ferramentas que eu mostrei anteriormente que tornam isso mais rápido e realmente é um diferencial muito legal, porque o desenvolvedor, sem nenhuma experiência com responsividade, com o Bootstrap, monta uma loja em pouquíssimo tempo. Algumas dicas importantes para quem já estiver pensando em implementar ou para quem já começou a implementar, pode ter alguém que já tenha começado a trabalhar com essa ideia. Vou trazer algumas dicas importantes. A primeira delas é sempre levar em conta as imagens. Isso é o principal da sua loja. Eu falo sempre para os lojistas com quem eu converso no meu dia a dia, que no e-commerce você quer ser encantado. Então é muito importante que você encante o seu cliente com imagens. As imagens têm que ser bonitas, tem que ter o zoom perfeito, tem que estar tudo no lugar e tem que funcionar da melhor forma possível. Se sua site não for inteiro responsivo, pelo menos procure colocar as imagens de uma forma que seja, porque a pessoa vai querer ver as imagens. E essa mudança para tornar uma imagem responsiva é muito simples. Ali eu tenho um exemplo de código. No geral, esse código jogado em qualquer página da web vai fazer as imagens se tornarem responsivas. Claro que assim, ele passa ali alguns tamanhos, algumas coisas que podem prejudicar. Então, caso vocês pensem em usar esses exemplos de alguma forma, dê uma pesquisada antes. O Max Width é sempre a principal ferramenta. Então é a propriedade que vai trazer responsividade para a imagem, porque ela define um tamanho máximo para ela. Se o tamanho máximo for 500 pixels, ela não vai aumentar mais do que aquilo, ela só vai diminuir quando você diminuir a tela. Há pouco tempo o mercado começou a falar muito de um novo formato de imagem. Então, além do GIF, do PNG, do JPEG que todo mundo conhece, chegou o SVG. E, na verdade, ele já existia, mas com o design responsivo ele ganhou muita força, ele se tornou importante, porque com o SVG você tem nas suas mãos uma imagem que vai escalar a qualquer tamanho e ela vai escalar sem perder qualidade. Então, o logo da sua loja pode ficar desde pequenininho até um logo gigantesco do tamanho de um pôster. O mesmo vale para outras imagens, botões, essas coisas. Então, para você ter uma facilidade, para você não ficar refazendo imagens e criando um monte de imagens, eu recomendo que botões, logo da loja, ícones, a iconografia toda que a loja de vocês possui, seja alterada para SVG. O SVG é uma arma poderosa. E ela tem um outro detalhe muito legal, o SVG, é que você consegue brincar com ele. Então, por exemplo, no maior tamanho, você tem uma casinha ali completa, e quando sua página for diminuindo, for trocando dispositivos, você consegue ir alterando o visual desse SVG. Eu coloquei um exemplo simples, mas você consegue fazer coisas gigantescas. O SVG é uma imagem que, basicamente, o código dela é um XML, é aquele XML que todo mundo conhece, que você passa por um monte de ferramenta aí, inclusive o Google Shopping, e é uma imagem escrita naquele formato. Então, dentro dela, você consegue passar parâmetros, você consegue executar códigos, você consegue trabalhar com CSS, e esse diferencial é muito importante, porque você tem ali uma ferramenta na sua mão que você brinca da forma que você quiser. SVG não serve para fotos, tá, pessoal? Então, assim, para você ter uma foto em SVG, você teria que vetorizar a imagem inteira, o que é quase impossível. Você tem, então, SVG para os ícones, e para os logos e coisas do tipo. É importante usar todas essas ferramentas em conjunto. A pergunta principal, que é por que a loja de vocês precisa ter um web design responsivo, ela foi respondida quando todos levantaram a mão e mostraram que todo mundo, e desde das pessoas mais simples até
as pessoas com mais poder financeiro têm um smartphone, desde o smartphone pequenininho, com acesso lento à internet, mas que acessa a internet. E para muita gente esse é o único meio de acesso. Eu, principalmente, já fiquei algum tempo acessando só de um smartphone, fiquei sem computador, fiquei acessando somente do smartphone, comprei por ele. Muitos de vocês podem já ter feito isso, podem considerar, vocês acessam lojas, então considerem mesmo repensar, para quem ainda não fez a loja, por exemplo, para quem está chegando no e-commerce agora e está com a ideia, está contratando um designer, está negociando, amanhã chega lá e fala para ele, mudei de ideia, eu quero que você faça responsiva. O cara vai me odiar, vai querer me bater, mandar me matar, mas é importante. É importante porque é o que eu falei, se vocês investirem hoje, amanhã o custo vai ser maior, e se vocês investirem hoje, amanhã o concorrente de vocês vai ter investido e vai levar seus clientes. No RWD, a gente trabalha com o conceito de simplicidade. É muito importante você sempre considerar o conteúdo, né, que você vai tirar, o que você vai colocar. E hoje o web design está cada vez mais flat. Então, quando a gente fala de RWD, a gente começa a pensar em tirar detalhes da sua tela, não só do celular, mas também do computador. Aquele cálculo de frete que está ali na primeira página não é legal. Aquele logo dos Correios que você colocou lá para o cara rastrear o pedido, aquilo não é legal. Você tem que ter uma página específica para o seu cliente rastrear a compra. Aquele GIF bonitinho que você colocou lá não é legal. Aquele monte de banner que você gosta de colocar, essas coisas têm que ser evitadas. Banner é legal você chamar a atenção, você colocar um banner ali no topo, com promoções reais, então não adianta colocar uma imagem só para enfeitar. É legal você passar alguma informação ali, porque senão na experiência seguinte, o lojista vai sair daquela, vai ignorar. Ele vai entrar, ele vai olhar para o seu banner e falar, pô, eu sempre olho aqui, não tem nada, fica só mostrando o produto, eu entro lá, não tem uma promoção, não tem um preço diferenciado, eu não vou mais olhar. Então, considerem sempre tirar esse conteúdo que vocês também não usam. Então, pensa nisso. Quando você for colocar alguma coisa na sua loja, pensa se você usaria aquilo. Se você, quando você entra numa loja major, como o Submarino, o Amazon, o eBay, se você encontra lá na primeira página um rastreio sua compra com o logo lá dos Correios, da UPS, do FedEx, observe os banners. Eu sei que banner é uma coisa importante, ele traz vendas, os banners, então observe os banners da sua concorrência e dos grandes. Aprenda com os grandes, você vai ver que os banners que eles trazem sempre tem uma promoção, sempre tem algo importante, eles sempre procuram trazer nesses banners algo legal para quem está ali navegando, e não só uma imagem lá, um logo da sua loja, compre aqui que a gente é legal, isso não funciona, e isso faz o lojista não querer, o cliente, né, não querer mais olhar para os seus banners. Ele pode até comprar, mas ele vai passar a ignorar seus banners nos próximos acessos, e realmente isso não é o que vocês esperam, até porque o banner é um investimento alto em publicidade, muita gente paga agências para fazer, então fiquem atentos a isso. Bom, pessoal, acho que eu finalizei a parte de RWD, eu mostrei para vocês mais ou menos o conceito que eu tinha em mente, que eu queria passar para todos, que é a importância de vocês investirem, de vocês trazerem o RWD para a loja de vocês e passarem a converter mais. Eu garanto, sem medo de errar, que vocês, investindo, vocês vão começar a converter mais. O crescimento mobile é real, todos têm um smartphone, volto a repetir, é importante que você coloque isso na sua cabeça, todo mundo tem um smartphone, então eu preciso que a minha loja permita o acesso dessa pessoa. Pessoal, eu faço parte do Fast Commerce. O Fast Commerce é líder de mercado em e-commerce. A gente está aqui desde 95, então o Fast Commerce ele atua no mercado desde o final de 95, início de 96, inovando. Então a gente traz inovações constantes. A gente está trazendo agora o conceito do web design responsivo, que está sendo um pouco falado por outras plataformas, e a gente trouxe, e isso é bem legal. A gente já tem adaptado lojas, criado exemplos, mostrado para o lojista como fazer, como colocar a sua loja para vender mais no mobile. Nossa trajetória é longa, de 96 para cá. Em 2002 a gente se tornou líder de mercado. Em 2006 a gente cresceu muito e assim a gente continua. Em 2012 a gente criou novos canais de venda e agora em 2014 a gente trouxe a integração com o Mercado Livre, que tem sido uma enorme mão na roda para os lojistas, está vendendo muito mais, está trazendo mais dinheiro para as lojas, está pagando as contas. É a primeira plataforma de e-commerce do Brasil, também foi uma das primeiras no mundo. O Fast Commerce ele tem esse diferencial. Estava inovando numa época que o Google nem existia, então é importante na hora de você escolher uma plataforma considerar isso. Primeira plataforma com 18 anos de idade, maioridade no e-commerce. A gente tem alguns cases de sucesso, alguns aí o pessoal conhece, a Perfumes, Loja do Prazer, a Lingerie, a Z Perfumes, entre milhares de outros, são mais de 27 mil lojas cadastradas atualmente, então realmente
é uma ferramenta que vale a pena vocês conhecerem. Quem é lojista e não conhece, cadastra uma loja de teste, conhece a ferramenta, gasta um pouco do seu tempo ali, porque muitas vezes vai ter lá aquele detalhe que você precisa, aquela funcionalidade que está fazendo a diferença nos seus ganhos do dia a dia. Toda semana a gente faz palestras lá também, então a gente sabe que o lojista vê muita palestra, uma descarga de informação muito grande, revistas, palestras, vídeos no YouTube, e-mail marketing que vocês recebem de um monte de empresas, mas a gente procura trazer conteúdo relevante para vocês. Então, assim, a gente tem palestras com os grandes do mercado, o Google, Ibope, PayPal, Mercado Livre, que é um parceiro, a ClearSale, especializada em análise de risco. Então, são todas empresas muito legais de vocês conhecerem e também de vocês acompanharem o que eles têm a dizer sobre o mercado, porque eles trazem um pouco de expertise em setores que vocês vão ter que atuar. O lojista ele tem que saber de todos, né? Não adianta, você tem que saber desde pesquisa de mercado até como se defender do chargeback, como evitar fraudes e coisas do tipo. E para quem participou aqui, quem quiser fazer um teste na ferramenta, são 60 dias de avaliação grátis para quem está aqui no evento hoje, então é só falar com a gente ali no nosso stand. E 50% de desconto na taxa de adesão, então vocês vão ter um custo menor nessa adesão também. E é isso, pessoal, quero agradecer vocês, muito obrigado, boa tarde, espero ter ajudado vocês, trazido o que vocês esperavam aí sobre o design responsivo, e até uma próxima. Obrigado, Vitor. Teve uma pergunta online, Kleber. Ele perguntou o seguinte: dá para fazer a migração da loja dele para uma loja com layout responsivo? Dá para fazer. Você consegue migrar uma loja para o design responsivo, mas você tem que levar em conta o visual da sua loja. Então, muitas vezes a loja ela não teve no conceito de desenvolvimento a ideia de colunas e de grids, que é quase que uma obrigatoriedade no design responsivo, porque basicamente você tem lá, inicialmente, 12 colunas. Quando você diminui um pouco a tela, ele tira 3, tira 3, tira 3, até chegar às 3 colunas básicas, ou uma coluna só central, para trabalhar com design responsivo. Mas dá sim, qualquer design pode ser adaptado. Muitas vezes ele vai tirar um elemento, ele vai tirar um bannerzinho ali de algum lugar, vai tirar um botão, e vai até trazer uma melhora na usabilidade da loja, mas dá para fazer sim, qualquer design pode ser adaptado. Obrigado, Vitor. Pessoal, mais uma salva de palmas, por favor, para o Vitor.